Bem, o que de fato acontece é que nós atravessamos uma severa crise no nosso tempo, no nosso mundo, que talvez a gente não tenha enfrentado em outros momentos da história, a humanidade não tenha enfrentado, que é uma crise de autoridade. Nós vivemos uma lacuna, um vazio, no que diz respeito à referência autoritativa, na paternidade, na liderança política, na liderança acadêmica, na liderança eclesiástica, na liderança conjugal. Nós vivemos uma crise de autoridade nos nossos tempos. E uma grande crise que eu falo para vocês é a crise com relação à autoridade da Escritura. É muito interessante percebermos um retorno de certas ideias que já haviam sido superadas, inclusive, com relação ao movimento liberal, com relação a movimentos polemicistas do século XIX, do século XVIII, de um período racionalista que em nada contribuiu para a saúde mental do ser humano. E houve sim ali o nascimento de grandes movimentos de ceticismo, de ateísmo, de existencialismo, que foram altamente danosos e que talvez a nossa geração esteja vivendo consequências, sequelas desse movimento terrível, que foi esse movimento que aconteceu no período moderno. Mas quando falamos sobre a Escritura, que é o nosso curso aqui, a história da Bíblia, nós devemos entender que a Bíblia é um livro tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista arqueológico, histórico, quanto do ponto de vista literário. É a maior produção da história humana. A Bíblia, por si, independente da nossa relação de fé, ela é uma autoridade. Primeiro porque Deus está na Bíblia. Primeiro ponto que eu elenco dessa aula de hoje é que Deus está na Escritura. Deus está na Bíblia. Nós não fazemos separação entre a Escritura e Cristo, entre Cristo e a Escritura. Para nós há uma unidade entre a pessoa de Cristo e a Escritura. A palavra de Deus é Cristo. A palavra se fez carne, o verbo se encarnou. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Cristo. Isso está em coadunância com todo o Novo Testamento. Nós cremos nesta pessoa que é a palavra, cremos que a palavra se tornou carne, se encarnou. No entanto, nós cremos também que esta revelação encarnada de Cristo não cessou aí. À medida em que a mensagem de Jesus crescia, o evangelho se expandia, Deus impeliu pessoas para escrever um texto inspirado sobre a pessoa de Cristo. E durante toda a história da igreja, o guia seguro para a igreja cristã caminhar neste mundo. E cremos até que em muitos momentos Jesus não revelou plenamente a sua verdade, porque os apóstolos simplesmente não estavam preparados ou não entenderiam essa verdade. Essa verdade veio a partir do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos então discerniram mais perfeitamente a mensagem de Cristo, do Evangelho de Jesus. Então perceba como a Escritura se tornou o único guia seguro para o caminhar da igreja. A igreja do 1º ao 4º século entendeu, até porque estava mais próxima historicamente de Cristo, entendeu e interpretou agora com a pessoa viva do Espírito através dos apóstolos. Então, o testemunho perfeito, o guia perfeito sobre Cristo é a Escritura. Podemos dizer que o propósito de Deus na Escritura é revelar Cristo. Deus estava revelando Cristo, estava discernindo a Cristo, estava dando à igreja uma revelação que guiaria a igreja por todos os séculos. E algo muito importante que eu digo também nesta aula é que quando aceitamos a inerrância da Bíblia e a infabilidade da Bíblia, aceitamos a origem divina da Escritura. Por que cremos no que cremos com relação à Bíblia? Porque cremos que a Bíblia tem uma origem, ela tem uma fonte, e essa fonte não é humana. O que eu digo é que alguém que não crê na inerrância e na infabilidade da Escritura não deveria pregá-la, não deveria expô-la, não deveria abrir a Escritura e falar em nome de Deus sobre ela.
Neste curso, História da Bíblia, nós vamos entrar mais profundamente na questão da inerrância, na questão da infabilidade, na questão da suficiência, na questão da preservação da Bíblia, aquilo que é chamado de crítica textual, alta crítica, baixa crítica. Nosso projeto aqui com vocês é entrarmos naquilo que está também por trás do Antigo Testamento, a língua hebraica, os massoretas, os textos canônicos, os deuterocanônicos, os textos apócrifos, a formação do Antigo Testamento, a canonização do Antigo Testamento. Entraremos no Novo Testamento, todas essas questões ligadas ao Novo Testamento, principalmente a ideia que se trata com relação às cópias do texto, a confiabilidade do texto, as novas descobertas arqueológicas que comprovam que o texto que temos é altamente seguro com relação aos autógrafos, às cópias originais. Então, até a nossa próxima aula, leia o seu material, bons estudos para vocês.